O que vocês precisam entender que de todas as técnicas que nós estamos estudando aqui, a apometria, para mim, é a mais forte no que se refere a tratamentos de casos de obsessão. Então, quando a gente fala de droga, de álcool, de compulsão alimentar, de qualquer vício, o método mais forte. Ele vai resolver tudo? Não vai. Mas o que a apometria faz? Ela consegue dar um tempo para a pessoa voltar a pensar por ela, porque normalmente nos casos de obsessão, quanto mais sério o caso de obsessão, a pessoa ela está mais esperto que o diabo, ele fala muito do ritmo hipnótico. Então, as pessoas em casos de obsessão, elas estão vivendo em hipnose, elas não conseguem pensar por elas. Elas acabam pensando pelos obsessores, elas acabam agindo por quê? O que acontece? O homem é um animal de hábitos. E os hábitos nos conduzem a ações sem pensar. Então, a gente às vezes come em demasia porque nós temos o hábito de comer em demasia. Fuma, bebe, se droga, tudo porque se habituou a fazer as coisas dessa forma, quando eu estou falando de hábitos negativos, propriamente. Então, a apometria, em especial essa apometria que nós trabalhamos, ela consegue, por um período, aliviar esse acesso desses obsessores ao campo da pessoa que a gente vai tratar, e isso faz com que a pessoa possa voltar a pensar e decidir se quer sair daquele hábito nocivo, porque sair do hábito nocivo não envolve só se afastar da influência desses obsessores. É isso que a gente precisa entender. O nosso papel é aliviar para que a pessoa possa pensar e instruir essa pessoa para que, no período que ela vai ter um descanso, ela comece a fazer a parte dela, que é criar um novo hábito e sair desse ritmo de hipnose que ela está, quando ela está fazendo repetidamente, né, ações que estão ligadas diretamente às influências dessas entidades, dos obsessores. Isso acontece, a gente sabe, a gente vem estudando, por quê? Porque nós baixamos o nosso padrão vibracional, nós nos alinhamos à vibração dessas entidades e automaticamente essas entidades influenciam o nosso campo eletromagnético. Então, nós acabamos nos comunicando com essas entidades através da nossa vibração. A receita para não estar sob essa influência é aumentar a nossa vibração. A gente sabe disso, mas até a gente que sabe, que estuda, às vezes não é fácil manter a nossa vibração em alta, mesmo conhecendo um monte de técnica, a gente acaba, por vezes, com pouca fé, e isso acaba, né, colocando a gente também nessa espécie de ritmo hipnótico que faz com que a gente tenha muito mais medo do que fé e se afaste cada vez mais da nossa verdadeira essência, que é essa conexão com o divino. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que muitas vezes, quase todo mundo que eu escuto que ensina terapias alternativas, seja ela reiki, radiestesia, a apometria agora, o IFT, qualquer técnica, as pessoas vivem falando, se você não estiver bem, você não pode praticar. Gente, se a gente for esperar a gente estar 100% bem, sabe quando nós vamos tratar alguém? Nunca. Enquanto a gente estiver aqui nessa dimensão, nunca. Nós estamos também passando por um processo evolutivo. Não adianta a gente achar que nós vamos estar 100% para poder tratar alguém. Então, a gente tem que ter essa consciência que, fazendo o processo como ele deve ser feito, com todas as proteções que nós vamos falar aqui, nós conseguiremos tratar a pessoa e vocês vão perceber que conforme vocês forem fazendo a apometria, vocês são tratados também, são com os fluidos que são deixados com os mestres no momento da apometria. No começo, as primeiras apometrias que eu fiz, eu sentia um sono depois. A maior parte das pessoas que eu tratei nas primeiras, a pessoa sentia muito sono, mas eu tinha que dormir depois. Muitas vezes eu dormia 1, 2 horas depois. Não é que eu me sentia desgastada, eu tinha sono mesmo, sono. Não é que eu me sentia, roubaram minha energia, fiquei sem... Não, era sono.
Com o tempo, com a prática, isso foi sumindo, desaparecendo. O que acontece eventualmente quando eu faço alguma apometria, eu fico meio zonza, porque é um processo de você sair dessa dimensão também. O processo não é feito nessa dimensão. Então, nós acabamos fazendo uma viagem astral nesse momento, né? Mesmo que você esteja de olho aberto, você tem um desdobramento do teu campo anímico para que você se encontre com os mestres ascensionados e que você receba tanto informações de onde estão os chips, de onde estão os implantes, de quais são os contratos que tem que ser reincidido naquele momento, se é que existem, né, de tudo aquilo que vai ser trabalhado, vai ser visualizado durante o processo da apometria.